com essa história absolutamente bizarra, que eu não tenho outro termo pra usar, né? Com o Dom Odílio Scherer. E aí, ó, o esclarecimento. A Arquidiocese de São Paulo esclarece que o senhor Augusto Souza, o rapazinho ali, citado na reportagem da Revista Oeste, não tem nenhum vínculo institucional com esta arquidiocese. O senhor Augusto Souza não é assessor ou representante da Arquidiocese de São Paulo e, portanto, não pode falar em nome da instituição ou de qualquer um de seus setores, menos ainda do arcebispo de São Paulo. Natural, né? Mas ele anda por aí falando isso. A minha pergunta é, e o resto? E a denúncia do senhor Miguel Kazan? Esse padre vai poder continuar vilipendiando símbolos sagrados da Igreja Católica em nome das suas piras ideológicas? E eu tô deixando só no campo ideológico as piras dele, em nome das suas taras ideológicas. Vamos botar aí? Esse padre, até onde vocês vão deixar esse padre? Qual é o próximo padre? O que mais a ele é permitido? É natural isso, tá tudo ok. A gente tem que se atualizar, porque é um pouco assustador. Eu queria que a Arquidiocese de São Paulo entendesse, de fato, que é uma massa de centenas de milhares, que são milhões de jovens, isso não é um fenômeno só brasileiro, que estão se aproximando da igreja, buscando na igreja um refúgio contra a falta de referencial do mundo contemporâneo. E eles estão esperando uma postura tradicional da Igreja Católica. Uma postura tradicional. Definitivamente, um padre com esse histórico, com a militância que ele faz e com essas subversões, não é alguém que represente essa perspectiva. Isto não é bem-vindo, cara. Definitivamente não é. Eu queria botar aí, pra falar com a gente, pra explicar um pouco o caso, o senhor Miguel Kazan, tá? Miguel, tá aí? Tô escutando. Tá, perfeito. Me ouve? Certo. Miguel? Então, o que aconteceu foi que eu postei os vídeos denunciando o Júlio Lancelotti, principalmente quando veio à tona o caso dele narrar um curta que trata uma santa da Igreja Católica como trans, e eu incentivei as pessoas, católicos de verdade, diferente do padre aí, a denunciarem também a Arquidiocese de São Paulo. E foi isso que muitas pessoas fizeram, tanto que, segundo o próprio assessor do Júlio Lancelotti, o Dom Odilo, mandou o meu vídeo para ele por WhatsApp e disse que isso gerou um mal-estar muito grande na Arquidiocese de São Paulo. Então, muitas pessoas denunciaram e isso veio à tona aí agora. E agora, no dia 1º de novembro, vai ser lançado esse curta. E a Arquidiocese de São Paulo, quando isso veio à tona em 2022, porque esse caso é conhecido desde 2022, só deixou uma nota lá dizendo que condenava essa ação, mas em nenhum momento puniu, ou afastou, ou proibiu o Júlio Lancelotti de fazer parte desse projeto. Então, claramente, eles são coniventes com esse tipo de atitude. Me assusta eles manterem essa política de leniência com essas posturas do padre. Primeiro porque o padre ele se tornou um agente político do petismo, ele age de maneira escancarada com isso. Ele tem essas opiniões, no mínimo, eu não vou nem colocar como controvérsias, são opiniões heréticas. E tem todo um histórico que se a Igreja Católica, eu tô falando em São Paulo, tô nem abrindo em âmbito geral, porque ele é uma figura nacionalizada e participa de eventos internacionais. Mas esse cara é uma máquina ambulante de danos de imagem para a Igreja Católica. É uma máquina repelente de novos fiéis. Eu não consigo entender. E aí eu estendo isso, eu fiz essa pergunta que você conhece, grava vídeo e milita. Porque quando eu estendo isso pro judiciário e pra imprensa, que também passa um pano, eu ainda fico em choque. O que esse cara tem? Não é muito estranho isso? Muito estranho, porque realmente ele parece que tem proteção de todos os lados. Seja na política, seja no mundo, seja no judiciário, até o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tem contato pessoal com ele. Então, assim, esse cara é protegido de todos os lados. E também no alto escalão da Igreja Católica, porque é um cara que é cardeal. Porque Dom Odilo, o arcebispo de São Paulo, é cardeal. Ele estava lá na eleição do Papa e é o mesmo que está defendendo o Júlio Lancelotti agora e que não pune esse cara de jeito nenhum. Então é realmente muito complicado entender o que é que esse cara tem. Porque tanta gente tem medo de simplesmente tomar uma atitude, simplesmente afastar ele das funções. Eu acredito que o Júlio Lancelotti deveria ser preso. Eu não quero que ele seja excomungado, eu quero que o Júlio Lancelotti seja preso e termine sua vida na cadeia, porque, pra mim, o que ele fez já tá bem claro. Mas, enfim. A gente tem que ser cuidadoso com as palavras. Se no mínimo ele fosse palavras. excomungado, já seria algo de muito bom pra igreja. Sim.
gente tem que ser sempre cuidadoso com as palavras, porque de fato é um cara que... Bom, é o assessor de imprensa que falou, né? Não sou eu nem você. O assessor falou, tenho contatos com juízes e desembargadores. A gente sabe, quando a época ele foi denunciado por aqueles vídeos, né, que estavam rodando, como aquilo foi tratado no Ministério Público e depois pelo próprio Judiciário. Estranho. Assim, é no mínimo curioso. E a gente sabe os casos que ele teve, a gente sabe os acordos que ele fez. No seu vídeo ele cita um acordo que foi feito, aparentemente, né, de 600 mil reais. Há um outro que envolvia o Riso pode até pegar aí, um carro Pajero. Entendeu? Na verdade, essas quantias em dinheiro foi quantias que ele doou, segundo a justiça, no primeiro processo que Anderson Batista foi absolvido, que foi o jovem que ele acusou que estava extorquindo ele. Foi quantias que ele deu ao jovem de bom grado. Foi isso que a defesa de Anderson Batista alegou. Ele não estava sendo extorquido, ele deu isso. Tanto que no primeiro processo que ele denunciou Anderson Batista de extorsão, ele foi absolvido em 2 instâncias. Então, porque a justiça entendeu que não fazia sentido o Júlio Lancelotti dar tantos presentes e quantias em dinheiro para esse rapaz. Pois é. Eu tenho que ser cuidadoso, você também tem, você tem um grande futuro pela frente, mas essa é uma daquelas histórias bizarras. E a gente via nos Estados Unidos todas aquelas discussões sobre aquele caso de um cara que tinha uma ilha e que ninguém entendia como é que tantos poderosos... Também teve um rapper que fazia uma festa numa casa, algumas festas... São aquelas histórias que a gente começa acreditando que faz parte do imaginário popular, teorias conspiratórias, aí quando vê elas estão ficando tão reais e tão concretas que você começa a se assustar, né? Então, cara... Realmente. Cuidado aí, cara, real, assim, falando aqui alguém que viu essas coisas em 2020, que se deparou com esse vídeo, que todo mundo depois acabou vendo, cuidado, inclusive, existe muita gente que fala, né, que a queda do Arthur teve a ver com isso, a própria queda do Arthur teve a ver com isso, por causa do vídeo. Gente na Lesp falou pro Arthur, lembra daquela história? Arthur, você fica mexendo em vespeiro que não tem que mexer. Fogo, cara, fogo. Miguel, esse cara realmente né, tem as costas quentes, mas enfim. Miguel, quem disse foi o assessor dele. Exato, a gente só tá aqui basicamente... só tô repetindo o que ele falou. Miguel, uma parada interessante. Apresenta teu trabalho e faz o teu merchan pra galera te seguir, até porque precisamos de um líder forte aí em Pernambuco. O nosso núcleo, ontem teve uma reunião geral do MBL, eu falei, o núcleo do MBL de Pernambuco é um dos melhores do Brasil, um núcleo exemplar. Foi exemplar na coleta, é exemplar na militância, é exemplar pra um monte de coisa, exporta gente boa. E estava faltando um líder carismático, inclusive pra puxar uma bandeira preta, amarela e branca aí. E espero muito que as pessoas conheçam o seu trabalho. Então, pessoal, meu nome é Miguel Kazan, eu crio conteúdo para a internet, e agora com viés político e religioso principalmente, eu sou aqui de Recife. Então, se você gosta do MBL aqui de Recife, a gente tem um núcleo aqui que é bem ativo, então venha fazer parte com a gente, segue o Instagram do MBL Recife e também me segue para acompanhar o trabalho e acompanhar também o desfecho dessa história aí do Júlio Lancelotti. Maravilhoso. Miguel, obrigado, velho, bom trabalho aí, tamo junto. Obrigado. Tamo junto, Renan. Este foi Miguel Kazan, aqui pra gente abrir aqui a nossa live com essa história absolutamente bizarra, que eu não tenho outro termo pra usar, né? E é impressionante que a nossa vida fica cruzando com a vida desse padre o tempo todo. Vocês reparam, a gente acaba se chocando com esse cara. Mesmo a briga que ele teve no ano passado, acho que foi na virada de 23 pra 24, foi com o ex-MBL, que era o Rubinho Nunes, né? O destino quis, e existem essas coisas, e eu começo cada vez mais a acreditar nisso, que o destino, chamem do que quiser, tem um papel muito importante pra gente, muito, muito importante, porque a gente sempre se encontra com a história no momento que a história pede. E quando eu falo história, não tô falando da história desse padre, tô falando da história do Brasil, tá? Esse padre é mais um personagem no nosso universo, né? Um vilão no nosso... é lore que fala, né? No nosso lore. Então... espero que ele saiba disso e que, enfim, entenda que nós somos a superação do tipo de mundo que ele gostaria de vender e divulgar por aí. Nós somos a negação daquilo que ele representa. Até porque a gente fala em desfavelização, em reurbanizar as nossas cidades na melhor acepção do termo, retomar os centros das nossas cidades, acabar com a cultura de mendicância. E ele é o maior representante da destruição da cidade de São Paulo. O padre Júlio Lancelotti destrói a cidade de São Paulo. Ele é um sujeito desumano,
que vive dessa glamorização da pobreza, da desconstrução dos centros urbanos, em nome de um ego e da militância política. Acho que tudo que ele faz, mesmo que ele tenta justificar como positivo, acho tudo demoníaco. Absolutamente tudo demoníaco da parte dele. Eu quero ver uma cidade que não tenha morador de rua, ponto. Morador de rua tem que ir para albergue. Ah, não quer ir para albergue? Então você vai detido. Nos Estados Unidos sempre houve a lei da vadiagem. O sujeito tá vadiando. O que você faz? Não sei, eu tô vadiando aqui, vou dormir na praça. Não, você não vai dormir na praça. A praça pertence à coletividade, ela não pertence a você. Você não vai instalar suas coisas no meio de uma praça que é da coletividade, que é pra criança brincar, que é pras pessoas andarem na praça, pras famílias caminharem. A praça não é lugar de morador de rua, padre. A parte de baixo de um viaduto não é lugar de morador de rua. Mora na rua? Vai pro albergue. Procuremos a família, levemos ele de volta à família. Ah, não quer, ele quer ficar na rua? Vai detido. Chega com essa mentalidade. Ai, a mendicância, o mendigo, ele é o herói alternativo. Não, cara, eu não quero ninguém morando na porra da rua. Rua não é lugar pra se dormir. Ponto. Aí esse cara fica construindo isso. E aí é isso, São Paulo destruída com Cracolândia. Centro de São Paulo sujo, cagado. Literalmente cagado. Fezes humanas. Ah, não, falei palavrão. Puta, o Riso vai me bater. Vamos lá, pode bater, mas não demora pra bater pra não cair a audiência. Não, só ia falar pro cara agitar a câmera aqui, tá lá. Por favor, o centro de São Paulo devidamente defecado, entendeu? Excremento humano, urina humana, restos de marmita jogada. De onde vem esse dinheiro? Por que tem tantas ONGs que estão apoiadas no orçamento municipal de São Paulo, atuando? Onde eles fazem a captação? Por que todas essas ONGs são ligadas a grupos políticos? Por que esses grupos políticos são sempre ligados aos grupos políticos que o próprio padre faz militância? Tem algum mercado? Existe um business da mendicância no Brasil? Normalmente em São Paulo? Se existe esse business, quem ganha com isso? Existe uma grande história de que há uma especulação imobiliária construída ao redor da atuação dos moradores de rua e da formação de cracolândias e destruição do centro de São Paulo, para depois construtoras irem para lá. Todo mundo sabe essa história, inclusive movimentos de moradia do senhor Guilherme Boulos atuam nessa lógica também. Tem alguma relação ou não? Eu só faço pergunta aqui. Tem relação ou não tem? Eu me pergunto porque a militância que ele faz é também junto aos grupos políticos ligados ao PT e ao PSOL. A Craco Resiste é ligada ao PSOL. Essas perguntas estão aí. Num país sério, gente como esse padre não interfere na formação de política pública. Outra coisa, todo mundo sabe que a favela que alimentava a Cracolândia se chama Favela do Moinho. Por quê? Ela alimentava a Cracolândia. É uma favela que funciona enquanto entreposto do PCC numa região central de São Paulo. Nesta favela, o PCC distribuía a droga que ia para a Cracolândia. Era um centro de distribuição, tipo um armazém. A favela era um armazém do PCC, um armazém de pobreza, do crime e de droga. O governador de São Paulo, sabiamente com a equipe dele, especialmente o secretário Derrite, desarticularam essa favela e estão falando, é para as pessoas saírem dali, o PCC não quer. Porque se desarticular, você não tem a distribuição da droga dali para Cracolândia. Sabe quem veio a público? Põe na tela. Quem veio a público falar sobre isso? Padre Júlio. Papa Francisco nos ensinou que não se expulsa ninguém. Diz Padre Júlio sobre Favela do Moinho. Por que diabos o Padre Júlio tá contra o fim da Favela do Moinho e tá atendendo diretamente? É o mesmo argumento utilizado pelo primeiro comando da capital que ganha dinheiro com esse trabalho ligado a moradores de rua que tomam regiões de São Paulo. Por que tantas coincidências? Por que tantas coincidências? Eu só tô apontando fatos públicos que estão presentes na imprensa. Assessor do Padre Júlio, não venha usar seus contatos aí no judiciário. Só tô apontando que eu acho estranho demais. O Techark falou, agora que você sabe disso, não. Você desculpa, vai, o Techark. Pelo amor de Deus, né? A gente fala de Padre Júlio há anos. Eu pessoalmente falo dele... Há 5 anos. Mais que 5. 2020 é quando a gente teve a treta. A gente já falava dele antes. A gente fala dele desde 2018. É no mínimo bizarro, né, amigos? É no mínimo bizarro, é no mínimo estranho.
tá? Este caso, e eu deixo essas perguntas no ar, deveria, vamos dizer, incentivar todos vocês a pensarem que o nosso jogo e a guerra que nós temos pela frente é uma guerra muito profunda, tá? E que esse aparato que torna as cidades brasileiras horrorosas, que torna o Brasil pobre, as cidades feias, sujas, imundas, a pobreza espalhada, usada como um instrumento, pessoas pobres, pessoas com problemas mentais. Eu não falo só o cara que tá usando o crack. O morador de rua, em grande medida, é uma pessoa que ou tem um problema mental, ou tá passando por depressão, ou é muito solitário. Nos Estados Unidos, o número de deficientes mentais que estão na rua é enorme. A estatística tem estudos que mostram pra isso. Então são pessoas que necessitam de socorro. Definitivamente, o socorro não passa em manter essas pessoas morando na rua. E mais, o fato delas serem doentes não dá a elas o direito de destruírem e se apropriarem das vias públicas, das praças, das marquises. Não dá, elas não têm esse direito. Olha aqui, ó. 40% dos moradores de rua na idade escolar têm problemas mentais. 40%. Vamos combinar, venhamos e convenhamos que... Aqui, ó, mais da metade dos moradores de rua veteranos têm problemas mentais ou físicos. Galera, sejamos honestos, pô. Vamos jogar o jogo aqui aberto. Estamos falando de pessoas que são deficientes, as pessoas precisam de cuidado, elas precisam ser internadas ou devolvidas para sua família. A maior parte delas, isso agora eu tô falando uma coisa muito concreta, tá? A maior parte dos moradores de rua não tem como você reabilitar e falar, arrumei um emprego. É um ou outro. Um ou outro você vai conseguir fazer isso. O resto são pessoas que vão precisar de cuidado. Se conseguimos cuidar da família, melhor ainda. Mas vão precisar de cuidado. Muitas vão precisar de internação pura e simples. Algumas você recupera. Pessoal,